A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui mais um dia para o nosso devocional, o nosso pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. Ontem eu falei que Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu quero trazer mais uma reflexão, refletindo na pessoa da segunda Trindade, que é Cristo, Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou exatamente e cumpriu o propósito para trazer salvação, o plano perfeito de Deus para trazer salvação. A nossa mente precisa estar aberta para aprender que a partir do momento que nós temos conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, sobre Cristo, que é verdade, sobre o Evangelho, e reconhecido, é muito importante nós termos isso fixado na nossa mente, que não é contos de fada, não é crônicas que pessoas inteligentes criaram, mas é a palavra de Deus, tá bom? Totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Então, trazendo mais conhecimento em questão da pessoa de Cristo, no contexto de João, capítulo 1, ele vem dizendo que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele deixa muito claro, João, que em Cristo está a vida, e a vida era luz entre os homens, conhecimento, verdade, clareza, iluminação. Nós precisamos permitir que a luz de Cristo, quando a luz de Cristo chega, as trevas, o pecado, o domínio do pecado, ele tem que sair. A cegueira espiritual, a surdez das pessoas não entenderem o que a palavra de Deus e, vamos dizer, basicamente a morte de Cristo e também a ressurreição, não é verdade? Porque o Antigo e o Novo Testamento, ele vai falar sobre isso. É um livro só, um completa o outro. Vamos dizer que um é sombra do outro. Então, Antiga Aliança e Nova Aliança. A primeira aliança é a aliança que foi feita, todos aqueles sacrifícios para perdoar pecados, a lei de Moisés, ok? E a vinda de Cristo e a morte que era necessário Jesus morrer por nossos pecados, para que nós não estivéssemos mais debaixo da lei. Aí agora nós estamos debaixo desse segundo testamento, desta aliança que é Cristo. Nós estamos debaixo dessa aliança que é da graça, favor imerecido de Deus para a minha vida e a sua vida. E isso vem a salvação através do arrependimento dos nossos pecados. Eu também gosto de dizer, com base na palavra de Deus, que a graça, ela também é o poder de Deus para suportar sofrimento e poder de Deus para suportar fraqueza. Claro que a graça ela é favor de Deus imerecido. Nós não merecemos. A graça é o favor de Deus sobre nós, de nós recebermos algo que nós não merecíamos. Mas por causa do plano perfeito de Deus, através do seu Filho Jesus, nós recebemos. Então, para isso, nós precisamos ter comunhão com essa luz, que é verdade. O texto vai dizer, no versículo 5, a luz, que é a verdade, que é o conhecimento, que é Cristo, resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. A luz, a verdade, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o
pão verdadeiro que nos sustenta. Foi o sacrifício de Jesus nos trouxe vida, nos trouxe verdade, nos trouxe visão, nos trouxe conhecimento, a graça. E nós precisamos nos envolver nessa graça transformadora. Nós precisamos envolver nessa maravilhosa graça, esse poder de Deus que nos envolve, que nos muda, que nos transforma. Porque a graça de Deus, ela é transformadora. Jesus é o mediador dessa aliança. Jesus é o mediador dessa aliança com o povo. E Ele é luz para todos, Ele é luz para os gentios. Ele abre os olhos dos cegos, tanto físicos como espirituais, segundo a vontade dEle. Espirituais para salvação, para entender a palavra dEle. Amém? Ele liberta os cativos, os oprimidos, os escravizados nas drogas, no álcool, no vício, na prostituição, na mentira, no adultério, de todo tipo de pecado, ok? Ele vai iluminar, ele vai trazer, Ele iluminará os que estão em trevas, nas obras das trevas, nas obras de feitiçarias, nas obras de ocultismo, Obras em ocultos, cultos que não agradam a Deus. O texto vai dizer que Ele vai trazer luz, Ele vai iluminar aquelas pessoas que estão cegadas, cegados ou cegadas, pelo diabo. Ele vai trazer, porque Cristo é fonte de autoridade. Ele é fonte de amor, de perdão, de misericórdia. Ele é a propiciação dos nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado. E é com esse Cristo que eu convido você, a partir do momento, a ter uma comunhão com Ele. Ele sofreu por nós. Ele teve um treinamento. Ele foi servo, Ele recebeu esse devido preparo em oração, em dedicação, em comunhão intensa com Deus, em obediência, na fidelidade, do propósito. A comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Eu já falei no outro ontem, sobre Jesus esvaziou da sua glória e assumiu uma forma de servo. Ele entregou ao sacrifício, Ele se ofereceu por mim e por você. E é necessário você se posicionar, você se levantar a esse Jesus maravilhoso que sofreu as nossas culpas, o castigo que estava sobre nós, a enfermidade que estava sobre nós. E hoje nós temos essa vida abundante de paz, essa vida em Cristo Jesus. Ele morreu por nós. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso advogado. Ele é fiel, é Ele que nos ajuda em tudo que nós precisamos, mas é necessário nós termos comunhão com esse Deus. Ele não nos desampara, Ele está conosco, Ele é bom, Ele guia os cegos por um caminho que nunca conheceu, não é verdade? Mas são veredas de verdade para aqueles que seguem. Ele vai endireitar os caminhos daquelas pessoas que estão andando em caminhos tortuosos. E Ele também nunca nos desampara, nunca. Ele é o nosso Senhor, água viva, o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é tudo que nós precisamos. E para finalizar, o texto vai dizer que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele levou o pecado de uma humanidade.
Se nós não fomos criados para suportar os nossos pecados, imagina você carregar o pecado de uma pessoa. Cristo carregou o pecado de toda a humanidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5 que eu li. Amém? Deus abençoe poderosamente vocês e fique na paz.